É pela rua que a dinâmica da cidade acontece, seja para ir ao trabalho, para a escola ou ter momentos de lazer. Mas para algumas pessoas, a rua é também moradia. Segundo a Pastoral de Rua, cerca de 2.000 pessoas vivem hoje pelas ruas da capital, um aumento de 70% em relação à última pesquisa realizada em 2006. Para falar sobre o aumento desse número de moradores, as dificuldades e os trabalhos desenvolvidos, o Revista recebe o Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional da População de Rua, e também o Ricardo Vieira. Ele é ex-morador de rua e hoje trabalha em um projeto social voltado para essas pessoas. Gente, obrigada pela presença. Samuel, para começar a nossa conversa, esse número aumentou muito em 5 anos, praticamente dobrou, né? Uma população aqui em Belo Horizonte de 1.164 pessoas morando nas ruas, nós temos já 2.000 pessoas. O que você acha que motivou esse aumento? Então, primeiramente, boa tarde. Eu acho que são vários os fatores que motivam, né, o aumento da população em situação de rua, né? Eu poderia citar aqui o desemprego, poderia citar aqui a perda dos vínculos familiares, pessoas buscando tratamento de saúde, pessoas do interior do estado buscando tratamento de saúde, o próprio advento do crack, né, essa droga que vem aí detonando as famílias. Enfim, são vários os fatores que contribuem cada vez mais especialmente. E, junto a isso, a falta de política pública voltada para esse segmento. E, Ricardo, você que morou 16 anos na rua, o que te levou a viver nas ruas? O que aconteceu na sua vida que você teve que ser mais um nessa estatística? Bom, no meu caso, foi mais problemas familiares mesmo, porque eu era muito novo, eu sou de São Paulo. Uhum. E eu muito novo tive problema, porque eu era filho adotivo e tal, eu tive problemas que minha mãe adotiva faleceu. E naquela época, um juiz mandou eu morar com minha mãe verdadeira. E eu não dei certo com essa família, que era minha mãe, mas eu não dei certo com o padrasto e tudo, acabou que eu fugi de casa. Uhum. Aí eu fugi de casa e fiquei morando na rua em São Paulo. Em São Paulo. Isso. Aí nas ruas eu perpetuei na rua por muitos anos e andei por cidades e mais cidades até que eu cheguei em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte eu morei nas ruas durante 16 anos. Situação Como muito complicada. você veio de São Paulo para Belo Horizonte? Como é que foi essa oportunidade? Foi assim, porque naquela época eu já tinha algum vício com droga, então eu queria fugir de São Paulo justamente por causa disso. Aí eu comecei a andar por cidade com outros moradores de rua, que a gente chama de trecheira, e comecei a pegar o trecho. E cidade em cidade, cheguei em Belo Horizonte. E aqui eu fiquei na rua durante 16 anos. E os desafios de uma pessoa que viveu tanto tempo nesse ambiente, o que você vê assim de pior? É a questão do preconceito, a fome, o frio? Eu acho que o mais afeta meu morador de rua é o preconceito, né? Porque quando eu cheguei em Belo Horizonte eu já era alcoólatra, eu tinha me tornado alcoólatra. Eu não fui para a rua porque eu era alcoólatra, eu me tornei alcoólatra depois que eu fui para a rua. E foram tempos difíceis. Não tinha para onde ir, né? Foi para a rua e foi quando você teve contato com esse outro lado. E na minha época não tinha apoio de ninguém. Hoje ainda é pouco, mas hoje ainda tem um pessoal que ainda se movimenta para poder dar força a essa população que precisa. Mas na minha época não tinha. Discriminação, até porque eu era paulista e ninguém me dava emprego. E o álcool também não deixava eu trabalhar. Eu arrumava serviço, mas ficava 2, 3 dias, não aguentava por causa do vício do álcool. Não tinha moradia, não tinha onde morar, então foi complicado. Até eu sair da rua foi bastante complicado. E Samuel, você acha que faltam políticas públicas nesse momento? Por isso é que esse número aumentou tanto, por isso é que há tantas pessoas vivendo nas ruas aqui em Belo Horizonte? Perfeito. Não só em Belo Horizonte, mas no país todo. E pegando um gancho na fala do Ricardo, quando ele diz dessa coisa que naquela época não tinha ninguém que ajudava. De uns 5, 6 anos para cá, com o surgimento do movimento, com o trabalho já histórico da pastoral, com outros grupos em nível nacional se mobilizando, a gente consegue criar um grupo de debate nacional, estabelecer uma política nacional para a população de rua, e agora vivemos um momento de adesão dos municípios a essa política, na verdade, de implantar essa política no município. Em Belo Horizonte nós temos alguns avanços, por exemplo, a população de rua hoje de Belo Horizonte, ela se alimenta no restaurante popular de forma, ela acessa essa alimentação sem pagar. Nós temos aqui o modelo de república, de centro de referência, que hoje a Polícia Nacional de Assistência está chamando de CREAS Pop, mas o nosso centro de referência já tem 10 anos.
Então nós temos uma política bastante avançada, muito aquém daquilo que se espera, que se necessita, né? mas bastante avançada, e estamos fazendo uma luta para implantá-la nos grandes centros do estado de Minas e nos demais estados da federação. Mas ainda muito aquém, né? Acho que vale a pena ratificar isso, a discriminação ainda é muito forte. Nós estamos vivendo um período de busca de internação compulsória das pessoas que fazem uso de droga e que vivem na rua, e a população de rua é alvo disso, mesmo não sendo usuária de droga. Ela se manifesta de forma com roupas não tão limpas, barbudas, e isso faz confundir com dependente químico. E o processo, na verdade, de preparar o país para a Copa do Mundo está levando a uma política de internação compulsória, política essa que nós somos totalmente contrários. Mas há muita ausência ainda de política pública na área da habitação, da educação, da saúde, enfim, dos próprios direitos humanos, da assistência social, enfim. O que você tem hoje de política de população de rua em termos de Brasil são albergues superlotados. Com filas e mais filas, muitas vezes a pessoa enfrenta a fila, não consegue dormir e vai dormir na rua. Nós temos uma demanda em Belo Horizonte, se nós pegarmos esse número de aproximadamente 2.000 pessoas, e não temos 1.000 vagas, né? Então temos uma oferta muito menor do que a demanda que apresenta na cidade. E essa questão também, essa realidade das drogas, como o Ricardo mesmo disse, que você se envolveu com elas, e essa questão do crack, que é uma droga violentíssima, que a pessoa que usa e vicia, muitas vezes ela não consegue voltar atrás e ter uma vida de volta, vamos dizer assim. Essa coisa de rotular a população de rua como dependente químico e como única e exclusiva dependente químico, seria até legal, porque nós temos aí aproximadamente 100, 120 mil pessoas nas ruas do país. Se nós tivéssemos 100, 120 mil dependentes de crack, seria muito tranquilo resolver o problema da população de rua e dos dependentes químicos, que seria o mesmo público. A gente sabe que a realidade não é essa, a gente sabe que o crack está aí nos grandes apartamentos, nos grandes centros, nas grandes famílias hoje, mas não queremos pagar o preço, né, com internação compulsória, com medidas violentas. E Ricardo, você na sua vivência, hoje você se tornou coordenador dessa instituição que atende moradores de rua. Como que é o trabalho que você realiza lá? Bom, lá o projeto Cidade Refúgio foi o projeto que me acolheu assim nas ruas quando eu estava numa situação muito difícil. E eu fui para lá, o projeto estava muito no comecinho ainda. E hoje já temos lá uma construção feita no sentido de comunidade terapêutica. Como lá Samuel... é uma cidade que fica aqui perto, né? Chama Cidade Refúgio, em Sabará, na região metropolitana. E aí vocês estão construindo casas, construindo uma área para abrigar moradores de rua, só para o pessoal entender. Lá nós acolhemos moradores de rua que têm dependência química. E não é compulsório, né, Samuel? Porque perfeito. A gente defende isso também. Voluntária. Lá a gente só leva se um morador de rua falar, não, eu quero ir, eu preciso me libertar do crack, e além de um abrigo, vocês oferecem o tratamento contra a dependência. Trabalhamos lá com a palavra de Deus e tentando modificar ali a situação daquele morador de rua. Lá foi onde eu mudei, foi onde eu consegui pé no chão. E ainda está em fase de construção, né? Vocês têm 70 vagas ocupadas já, mas vai crescer muito ainda. Lá depois de pronto são 112 vagas. São 27 quartos, 26 quartos, com 4 pessoas cada quarto, com banheiro e independente, assim, não é aquilo muita gente junto, não. A nossa demanda é muito grande e hoje eu sou um cara muito feliz por poder ajudar os moradores de rua que estavam na mesma situação que eu. Até porque o crack, todo morador de rua é visto como usuário de crack, o usuário de droga. Quando não é na verdade isso. Tanto porque o morador de rua está mais exposto, mais visível. A população tenta às vezes ver no morador de rua aquilo que a sociedade já tem na sociedade, né? Porque o cara é morador de rua, o que ele bebe, fuma, mas ali tem pessoas profissionais, tem gente que por algum motivo ou outro foi parar naquela situação. E Samuel, inclusive, há famílias morando nas suas, pais, mães, filhos juntos, que não tem onde ficar, não tem onde morar, e muita gente também tem aquilo como uma coisa temporária, mas pelo fato da falta de oportunidade, não consegue se inserir novamente num bairro, ter uma casa própria, né? Isso realmente acontece. E pensar que as pessoas vieram de lá, né? As pessoas vieram dessa periferia, né? E acho que a gente tem como pano de fundo aí aquela coisa do capitalismo e do socialismo, né? Esse sistema capitalista é muito dele isso, de ter um exército de reserva, de ter o controle do salário. E essa lógica do consumo hoje, né? Essa lógica do ter para pertencer,
é o grande complicador, né? Você tem inúmeros imóveis vazios na cidade, em contrapartida você tem inúmeras pessoas pagando aluguel caríssimo, em zonas complicadas de morar e muitas vezes num subemprego, e na perda desse subemprego ela tem a rua como alternativa de moradia, e aí para não perder a família vem junto. Então acho que não basta pensar somente essa coisa da população de rua, acho que a gente precisa pensar um todo, pensar na reversão desse todo, nessa grande violação do direito que vem acontecendo, né, desse subemprego, desse salário achatado, desse mundo de despreparo. O direito à educação, à saúde, à moradia, as pessoas que a estão Constituição despreparadas prevê. hoje, é porque o Estado não cumpre o seu papel de prepará-las para viver em sociedade, para viver na comunidade, para poder buscar os seus bens, né? E vem a lógica do consumo, de ter, e essa busca desenfreada tem levado cada vez mais as pessoas à situação de rua, onde ela vai encontrar isso que o Ricardo fala muito bem, onde ela vai encontrar o álcool, a droga, onde ela vai encontrar o crime. São refúgios, né? Exatamente. Então, quer dizer, dormir no mês de junho na rua de Belo Horizonte ou de qualquer cidade, por exemplo, não tem como dormir se não tomar uma. Né? Não tem jeito de... Por causa do frio do inverno, né? Aí quando você tem uma prefeitura que te toma coberta, uma prefeitura que toma as suas coisas, que te acorda às 7 horas da manhã, embora isso não esteja acontecendo mais, mas que já aconteceu, que às 7 horas da manhã te acorda com um jato d'água, não tem jeito, a revolta cresce, né, e você toma tanto não e aí pela também cidade vem a afora. criminalidade, Exatamente. né? Você tem vários fatores que vai contribuir para essa perpetuação que o Ricardo fala na rua. Eu me perpetuei na rua, né? Na verdade, a rua foi se perpetuando em nós, né? A rua foi impedindo que a gente pudesse sair. A gente está fazendo uma campanha para o Centro Nacional de Defesa de Direitos da População de Rua e vimos algumas fotos, né, de campanhas da Europa, por exemplo. E uma delas é um cidadão deitado na calçada e parece que é um concreto mole, ele está sendo engolido pela calçada. Ou seja, a rua vai dragando o sujeito aos poucos e ele não consegue mais sair. E, Ricardo, para a gente terminar a nossa conversa, você disse que o que você percebe de mais grave, o que acontece com relação aos moradores de rua, é o preconceito. O que você vivenciou, o que você viveu aí na rua, que você percebeu isso? É a falta de respeito, as pessoas se negam a entender que que é uma pessoa, que é um ser humano que está ali. É porque quantas vezes eu não fui chamado na rua de vagabundo, de ladrão, de cachaceiro, né? Eu andava muito sujo, barbudo, né? Mas a gente não tinha condição. Então, a gente vê na sociedade, o olho da sociedade no morador de rua, acho que é o que mais machuca o morador de rua, é isso. Porque muitas vezes ele está ali naquela situação e ele quer sair daquela situação. Mas ele não consegue oportunidade, principalmente os mais jovens por ser muito jovens, os mais velhos porque hoje esse capitalismo... Já estão fora do mercado mesmo, né? Você não, hoje você não consegue trabalho. Hoje o mercado te exige muita coisa. As pessoas acham que ela está te dando dinheiro, você está pedindo, porque você vai comprar droga, você vai... Às vezes não, né? Alcoólica. Muitas vezes vai comprar o álcool, sim, porque para morar na rua, se o cara não tomar é uma fuga. Quer dizer, eu bebia muito por causa de quê? Porque era uma fuga da minha realidade. Porque eu vivia naquela situação, não tinha família, não tinha ninguém. Então eu vou beber junto com os outros, ali você forma ali um ambiente familiar, tomando e bebendo, para tentar fugir daquela realidade que você se encontra. Ok, pessoal, obrigada pela presença. Foi um prazer tê-los aqui, a gente conversando sobre um projeto tão interessante, uma realidade tão ruim, né? Depois do intervalo, você vai conhecer os riscos e vantagens da energia nuclear. Vai ver também como crianças de Belo Horizonte aproveitam o dia na escola e o projeto que ensina a arte da fotografia a jovens de comunidades carentes. Não saia daí!